Olá, eu tinha 15 anos quando meu pai perdeu a visão. E com isso, ele perdeu também o sonho de continuar dirigindo. Eu não sabia ainda, mas aquele dia mudou o rumo de toda a minha vida. Bem-vindo ao Entre Histórias Reais, porque talvez essa história também pareça com a sua. Quando eu era criança, meu pai trabalhava como motorista em uma empresa. Ele passava o dia dirigindo, mas existia um sonho que ele sempre comentava. Quando se aposentasse, queria virar taxista. Ele gostava de dirigir, era algo que fazia parte de quem ele era. E como eu sempre fui muito ligada ao meu pai, cresci admirando aquilo. Quando somos crianças, muitas vezes acreditamos que vamos gostar das mesmas coisas que os nossos pais gostam. E comigo foi exatamente assim. Muito antes de pensar em ter carro, eu sonhava em dirigir. Parecia representar liberdade, independência e, de alguma forma, uma maneira de seguir um caminho que eu via meu pai percorrer todos os dias. Mas a vida resolveu mudar nossos planos. Quando eu tinha por volta de 15 anos, meu pai perdeu a visão e aquele sonho dele de continuar dirigindo simplesmente deixou de existir. Naquele momento, dirigir passou a ter outro significado para mim. Não era apenas um desejo. Eu queria ajudar. Queria poder levar meus pais quando precisasse. Queria contribuir dentro de casa. Minha irmã tirou a carteira, porque existia essa necessidade. E eu comecei a contar os dias para fazer 18 anos. Na época, queria tanto isso que verifiquei a possibilidade de tirar a carteira aos 16 com autorização judicial. Porém, não era possível. Então, esperei ansiosamente. Quando finalmente completei 18 anos, fui direto para a autoescola. Estudei para a prova teórica, fiz todas as aulas práticas e eu estava muito confiante. Na minha cabeça, não existia outra possibilidade além de passar. Chegou o dia do exame. Fiz a baliza, fiz o percurso e no final não passei. Recebi uma pontuação porque não abri o carro o suficiente em uma das conversões. Pode parecer um detalhe pequeno, mas para mim parecia que o mundo tinha desabado. Eu tinha colocado tanta expectativa naquele momento que simplesmente não sabia lidar com aquela frustração. Mesmo assim, pensei: tudo bem, na próxima vez vai dar certo. Voltei para a segunda tentativa, mas dessa vez foi pior ainda. Eu nem consegui sair da garagem. Fui reprovada logo no início do exame, e aquela segunda reprovação me abalou profundamente. Pela primeira vez, eu comecei a duvidar de mim. Será que realmente eu não era capaz? Será que dirigir não era para mim? Eu me cobrava o tempo inteiro, muito mais que qualquer outra pessoa poderia me cobrar. Depois disso, desisti. Parei completamente. Não queria mais falar sobre carteira. Não queria mais enfrentar aquela sensação de fracasso. O tempo foi passando, quase um ano, até que percebi que, se não tentasse novamente, perderia todo o processo que já tinha feito. Então tomei uma decisão: eu voltaria, mas dessa vez seria diferente. Voltei a fazer aulas, treinei bastante, só que existe um detalhe que nunca esqueci. Eu não contei para ninguém, nem para meus pais, nem para minha família. Pela primeira vez, eu queria fazer aquilo sem carregar a expectativa de ninguém. Queria tentar apenas por mim, sem perguntas, sem pressão, sem precisar explicar caso desse errado outra vez. Chegou o dia da prova. Respirei fundo, entrei no carro e, curiosamente, foi o exame mais tranquilo de todos, sem ansiedade, sem desespero, sem aquela necessidade de provar alguma coisa. E eu passei. Quando recebi a notícia, senti um alívio enorme. Mas a melhor parte ainda estava por vir. Voltei para casa e contei aos meus pais que finalmente tinha conseguido. E nunca vou esquecer a felicidade deles naquele dia. E talvez a minha felicidade fosse ainda maior, porque naquele momento eu não estava comemorando apenas uma carteira de motorista. Eu estava comemorando o fato de não ter desistido de mim. Hoje, olhando para trás, eu percebo que aquela história nunca foi sobre aprender a dirigir. Foi sobre aprender a lidar com o fracasso. Existem momentos em que colocamos tanta expectativa em um objetivo que acreditamos que falhar significa não sermos bons o suficiente.
mas a vida ensina exatamente ao contrário. Fracassar não significa incapacidade, significa apenas que ainda não era o momento. Talvez algumas conquistas demorem justamente porque, antes delas, precisamos aprender algo sobre nós mesmos. No meu caso, eu precisei aprender que coragem não é acertar de primeira. Coragem é encontrar forças para tentar novamente, mesmo depois de acreditar que não somos capazes. E você? Já viveu alguma situação em que uma derrota fez você duvidar de si mesmo, mas algum tempo depois acabou percebendo que ela só estava preparando você para a conquista? Se essa história despertou alguma lembrança em você, me conta aqui nos comentários, porque talvez essa história também não tenha sido só minha. Até a próxima Entre Histórias Reais.